Olá, paz e bem. Nós estamos aqui no nosso canal Palavra de Vida, o Evangelho ao nosso alcance. Estamos então tratando do mês da Bíblia e hoje, nesse terceiro programa desse bloco, nós estamos dedicando ao estudo da Sagrada Escritura. Hoje nós vamos falar um pouquinho da constituição do Novo Testamento, cujo grande personagem, sem dúvida, é a missão, o mistério, a pessoa de Jesus Cristo. No primeiro bloco do Novo Testamento, nós temos os 4 evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas e João. O primeiro a ser escrito, hoje em dia os estudiosos nos dizem assim, foi o evangelho de Marcos, escrito por volta depois do ano 65, em torno do ano 70. Basta que nos pensemos que Jesus deve ter morrido por volta dos anos 30, dizemos 33, ou seja, já há um tempo. O último evangelho a ser escrito é o evangelho de João, já na virada do século, ali por volta do ano 90, o ano 100. Então não dá para imaginarmos que ao longo daquilo que Jesus ia fazendo, ia falando, etc., alguém já ia tomando nota para poder registrar. Não foi assim. As coisas foram escritas e registradas muito tempo depois mesmo da morte de Jesus. Graças ao incentivo das comunidades, a uma busca de resgatar esta personagem tão importante que foi Jesus Cristo e o ministério dos apóstolos, etc. Um outro conjunto de textos muito importante foi escrito na década de 50, que são as cartas de Paulo. Paulo, ele tem a missão de traduzir para a linguagem pagã, uma linguagem não propriamente do judaísmo, para as pessoas de fora. Então ele traduz a experiência cristã para aqueles que não são propriamente judeus, mas pagãos, vindos de outras culturas, de outras cidades. Finalmente nós fechamos o bloco do Novo Testamento com aquilo que a gente chama da literatura joanina, o último livro sendo o Apocalipse. O Apocalipse muitas vezes causa muito medo, muito pavor em muita gente. É uma linguagem simbólica, escrita num período de muita perseguição da igreja, que não dá para dizer as coisas muito às claras. Então nós devemos usar de algumas estratégias linguísticas para que o Império Romano não desconfie e que a mensagem possa circular com certa tranquilidade. Então assim nós temos mais ou menos um grande quadro do Novo Testamento. O grande personagem, claro, é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus morto e ressuscitado, presente agora na comunidade mediante a atuação do Espírito Santo. Como um grande escritor, Paulo de Tarso, foi ele quem mais escreveu no Novo Testamento. Finalmente, a literatura joanina, que se dá no final do século, num período de grande perseguição. Esta é a nossa fé, esses são os escritos básicos da fé cristã no Novo Testamento. Da próxima vez, vamos aprofundar um pouco sobre o Evangelho de Lucas. Paz e bem.